Gente, a paz do Senhor para vocês. Vamos falar sobre o ciclo de oração. A gente começou o ano e logo no início do ano a gente começou com o ciclo de oração, com esse projeto do ciclo de oração para as crianças. E nesse projeto a gente começou com a região 1. Nós começamos o ciclo de oração com a região 1, que foi paralelo ao ciclo de oração com a igreja. Então, enquanto a igreja estava com o ciclo de oração no templo sede, lá em cima, as crianças vinham para a sala grande e a gente fazia o ciclo de oração com elas, simultaneamente. Então, esse ciclo de oração aconteceu no mês de janeiro. Teve início, né? Teve início no mês de janeiro com a região 1. A segunda etapa, nós fizemos ele com a região 3 e 4 juntos. Então, juntamos duas regiões, 3 e 4 juntos, e fizemos com todas as crianças dentro do templo. E agora, nesse terceiro momento, que vai ser agora no mês de agosto, cada região vai fazer o ciclo de oração na sua região. E dentro do templo. Não vai ser na salinha, não vai ser no espaço, não, no espaço à parte. Esse ciclo de oração será dentro do templo. Ok? Então, a gente está trabalhando o tema, que é Ensina-nos a orar. Ok? Esse tema vai valer para todas as regiões. Todas as regiões vai usar esse mesmo tema. Ensina-nos a orar. Então, o objetivo, parece claro, mas a gente está se reunindo para orar. Então, o que acontece no ciclo de oração? Então, primordialmente, oração. Então, o foco principal é a oração. Então, gente, o principal objetivo é levar as crianças, e nós também que vamos estar juntos, né, a orar. Então, é totalmente diferente de um culto, de uma tarde alegre, das outras programações que a gente normalmente faz. Então, tarde alegre tem uma proposta. O culto com as crianças na salinha tem uma proposta. O culto com as crianças com a igreja tem outra proposta. E o ciclo de oração não é diferente. Vai ter uma proposta também específica, que é o quê? Focada na oração. Então, toda a programação, tudo precisa ser voltado para a oração. Então, não vai ser a mesma programação de uma tarde alegre. Então, tudo é pensado com esse objetivo, sem fugir. Então, não pode fugir do tema, do assunto principal, do foco do nosso objetivo, que é a oração. Então, coloca isso aí na mente. Oração, ciclo de oração. Oração. Então, a gente começa fazendo um propósito com nós líderes. Então, já temos a data lá reservada? Então, vamos sentar os líderes. Vocês já sentaram, já conversaram, já fizeram os projetos, já fizeram as ideias, já sentaram e conversaram os detalhes. E uma das primeiras coisas que a gente faz, antes de tudo acontecer mesmo, dentro do templo, a gente vai orar. Então, nós, como líderes, eu quero que vocês marquem o propósito com os líderes. Vocês vão marcar as datas e os dias específicos que vocês vão estar orando, vão estar jejuando por esse projeto. Então, dentro da proposta, de todo o planejamento, coloquem o propósito com os líderes. Então, cada região vai fazer os seus dias específicos, os seus momentos específicos para orar. Pode orar, fazer uma reunião juntos, que vocês se reúnam e orem juntos, presencialmente? Pode ser online? Pode ser cada um nas suas casas, naquele dia orando e jejuando? Também. Então, vocês têm essas 3 formas de fazer esse propósito, mas não pode deixar de fazer esse propósito, porque é a base de tudo. Então, essa base aqui da oração e do jejum é onde a gente vai firmar o nosso projeto. Os versículos chaves que a gente está baseando todo o nosso ciclo de oração é a oração modelo, que é a oração de Jesus. Aí vocês vão encontrar lá Lucas 11 e também Mateus. Está escrito certinho para vocês ler, reler e você pode usar essa leitura oficial, tanto na leitura bíblica, como também uma forma de apresentação. Explicar às crianças o Pai Nosso, o passo a passo. O que é que significa, o que cada coisa quer dizer. Pode ser assim também. Ou pode usar as duas formas. Ler na leitura oficial e depois, durante a programação, fazer uma apresentação explicando o que é o passo a passo, o que é o Pai Nosso. Explicando o que significa cada frase da oração. Pode ser assim também. Então, no nosso prospecto, nós vamos organizar da seguinte forma.
Primeiro, quando vocês forem moderar, a moderadora vai ser a coordenadora da Igreja Polo, ok? Então, na região 1, a Igreja Polo é qual? É a sede. Então, a coordenadora da sede faz a moderação do ciclo de oração. Na região 2, é a Lourenço. Então, a coordenadora faz toda a moderação. Então, as coordenadoras que vão fazer a moderação. E, para isso, vocês precisam estar com o prospecto todo organizado. Então, vamos para o prospecto, que primeiro vocês fazem a abertura, vocês vão orar, faz a abertura explicando o porquê está ali. Por que a gente está ali? Explica que é o ciclo de oração, que a gente vai estar ali reunidos para orar. É uma tarde, Horácio. É uma tarde. Então, naquela tarde, vamos estar orando. Então, vamos explicar o motivo da gente estar se reunido. Nós estamos aqui reunidos, que vamos estar orando, que a oração é muito importante para a gente ter comunhão com Deus. E, durante essa tarde todinha, estaremos separando vários momentos para orar. Aí vem o outro momento que a gente vai se reunir para fazer esse momento da oração. Então, esse momento da oração, vamos estar todos de joelhos e separar algumas tias, 5, pode ser 5 tias, 5 tias para fazer a oração junto com as crianças. Então, pode ser as tias orando. Eu aconselho orar pausadamente e as crianças repetirem. As 5 tias, cada você dividir com um propósito, para orar especificamente por um propósito. Então, você vai separar. Inclusive, eu recebi aqui alguma programação que precisa desses detalhes. Por exemplo, aqui, ó. Oração inicial. Só escreveu isso aqui, ó. Mas eu preciso que escreva assim, ó. Momento de oração. Vai ser a tia fulana da igreja tal. Tia cicrana da igreja tal. Tia tal. Essa tia, primeira, vai orar, fazer oração agradecendo, de agradecimento. Então, ela vai orar agradecendo. Essa segunda tia vai interceder pelas pessoas enfermas. Essa terceira tia vai orar pelos quê? Pedindo batismo com o Espírito Santo. Essa segunda tia vai orar. Então, defina objetivos, propósitos e diga quais são as tias que vão orar, especificamente. Então, esse momento de oração é para isso. As crianças e as tias vão estar ajoelhadas e essas tias no microfone vão estar orando. Ok? E também uma coisa importante, não é uma oração relâmpago. Precisa ser uma oração. A última vez eu dei uma tolerância de 5 minutos. Pelo menos orem 5 minutos cada tia. Entendido? Então, esse momento de oração é isso. 5 tias diferentes. Vocês vão descrever na programação quem são as tias, o nome e sobrenome de qual igreja elas são. E o propósito que cada uma vai orar. Então, esse é o momento de oração. Terminado o momento de oração, as crianças vão sair dos joelhos, aí vocês vão dar as boas-vindas, né? Apresentar todas as igrejas que são daquela região, anotem a igreja da região quais são, vocês devem saber de cor, as igrejas que são, as coordenadoras e as crianças, para as crianças darem amém, e pergunta também aos visitantes, é importante motivá-las a trazer visitantes. Cada ciclo de oração é importante elas trazerem os visitantes, então, vocês fazem um trabalho com antecedência para eles correrem atrás de pessoas para vir para o ciclo de oração. Então, essa apresentação você vai apresentar tanto as crianças que fazem parte ali da região, como também os visitantes, como também os adultos, os pais que estão participando. Então, esse daí já é as boas-vindas. E depois a harpa cristã. Mais uma vez aqui. Nesse prospecto precisa estar detalhado. Então, a harpa cristã, 2 hinos. Escreve quais são os 2 hinos. Ó, vai ser o hino 15 e o hino 225. E quem vai cantar é fulana de tal, cicrano de tal. Sugiro que sejam crianças. Então, coloca as crianças para cantar. Pode ser crianças de qualquer idade aí que cantem certinho. Então, escrevam no prospecto. A harpa cristã vai ser criança tal, para criança ensaiar, treinar em casa e vir preparado. E não você chega lá. Harpa cristã, vamos ver. Quem será? Sair no chute na hora. Despreparado não, já venha bem amarrado. Próximo. Leitura bíblica. Então, faz a leitura bíblica e oração. A outra coisa que a gente vai colocar, que eu coloquei aí, é para fazer uma explanação do que é oração. Pode ser em forma de interação, você moderadora com as crianças, e pode ser também em forma de apresentação. Então, preparam aí
o modo que vocês vão fazer isso para explicar, como vocês explicaram no início, qual o objetivo que estão juntos, elas precisam saber o que é a oração. Mesmo que elas saibam, reforcem com elas o que é a oração. Então, é importante estar aí específico para explicar o que é a oração. Outro ponto importante é também sobre a oferta. Separar criança também. Toda essa parte do prospecto, deixem as pessoas que vão participar preparadas com antecedência. Então, louvor com uma criança mais ofertório. Então, essa criança, quem é a criança, de qual igreja é, e ela precisa estar avisada com antecedência. Próximo passo, louvor com o infantil. Então, o infantil não vai ser a infantil tal, não. Vamos todos cantar juntos, como um grande apartamento. Vamos todos cantar juntos. Não é em formato de cada um canta separado, não. Todos juntos. Voltando. Deixa as regentes todas certinhas, sabendo os gestos, para levantar aquele grande departamento assim, que normalmente enche a igreja. Todo bonito vai levantar, está preparada para levantar e reger todas as crianças juntas. Próximo passo, oração. Então, depois desse momento todinho, a gente vai chegar no momento também que a gente vai parar e orar. Esse segundo momento de oração vai ser em pé, a gente não vai voltar a ajoelhar, vai ser em pé mesmo, então todas as crianças em pé. E esse segundo momento eu vou pedir para ser crianças que orem. Então, separem 5 crianças que orem, tá? E também de idade variadas. Variem o tamanho das crianças, para motivar elas a orarem. E já separem também com antecedência para elas irem preparadas para orar. Então, o primeiro momento vai ser as tias que vão orar, e no segundo momento vão ser as crianças. Aí, depois da oração, a gente entra com a mensagem. Essa mensagem, olha, não é ninguém convidado, não é uma pessoa vindo, não sei da onde, não. Somos nós aqui. Nós vamos ter, cada região tem em torno de 5 igrejas, 4 a 5 igrejas. E cada igreja tem em torno, normalmente, 2 coordenadoras. Então, vocês se preparem para nós mesmos pregar, nós mesmos fazer a apresentação do ciclo de oração, certo? Não é um acontecimento, não é uma festa, não é nada de... É um ciclo de oração entre a gente. Então, a tia que não estiver preparada ainda, já começa a se preparar para a gente começar a desenvolver. Eu sei que cada um aqui já prega no culto infantil, no mínimo na salinha. E as que ainda não fazem isso, né, já é um motivo para ir se preparando. Para cada vez a gente estar mais preparada para encarar desafios como esse, que é fazer uma mensagem assim no evento com uma região. Pode tremer aí as mãos, as pernas, o corpo todo, mas aí a gente vai se desafiando através desses desafios que a gente evolui, né? E cresce. Então, não é para vir pessoas de fora, nem diferente. Vai ser entre vocês, coordenadoras, selecionar quem vai trazer a mensagem. E lembrando, outra coisa importante, depois da mensagem, fazer o convite. Precisa ter convite. Sempre, 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 sempre. Ok? Mensagem, convite, oração. Oração pelas vidas. Mensagem, convite e oração pelas vidas. Sempre vamos fazer oração pelas vidas. Sempre vamos fazer convite. E por último, vamos ler os motivos de oração, os pedidos de oração. Porque no início, esqueci de falar, no início vocês vão deixar uma caixinha para as crianças escreverem um pedido de oração, trazer de casa escrito, para colocar numa caixinha, pode ser escrever no livro. E no final, vocês vão apresentar esses pedidos de oração, ok? E no final, fazer os agradecimentos. Agradecimento para fechar, ok? Pronto, aí fecha toda a programação dessa tarde do ciclo de oração. Nesse caso, nesse ciclo de oração, nessas etapas, vai ser uma tarde, ok? A gente não vai fazer manhã e tarde como a gente fez na segunda e terceira juntas, não. Vai ser apenas uma tarde do ciclo de oração. Aí eu enxuguei mais para caber tudo. E ficou assim.